Olá! Na primeira aula aprendemos o que são milhas. Na aula anterior aprendemos por que acumular milhas. E nessa aula de hoje o objetivo é como acumular milhas. Como é um assunto mais longo, eu resolvi dividir esse assunto em duas partes e hoje a gente vai ver a primeira parte delas, ok? Então vamos à aula. Essa aula de hoje, ela está lá no meu blog, queroviajarnafaixa.com.br. Procure a aula C2, como calcular o valor do milheiro na geração, que seria na compra de milhas. Então, como eu disse na aula passada, se o segredo é vender mais caro e comprar mais barato, hoje a gente vai aprender exatamente essa segunda parte de como comprar mais barato. Então, pegamos a mesma animação da aula passada. Então, esse carro agora, esse é o vendedor da loja. Tabela FIPE é R$ 90.000 esse carro. Esse carro ele consegue vender facilmente por 95 mil, que ele está muito bom. Então, o que, que ele vai tentar? Vai oferecer para o particular que está vendendo esse carro pagar 80 mil nele, porque aí ele consegue comprar abaixo do valor da tabela e vender acima, consegue 15 mil reais no lucro. Então, essa é a ideia, tentar comprar sempre abaixo do valor de mercado. Vamos pegar como exemplo, então, o programa Livelo. O preço de mercado do milheiro Livelo é de R$ 30. Milheiro Livelo, a gente não vende pontos Livelo, mas a gente transforma em milhas para a gente poder vender essas milhas, fazer a emissão a um custo mais interessante. Mas a aula de hoje é exatamente a outra ponta. Como a gente consegue produzir ou gerar pontos Livelo a um custo menor que o valor de mercado de R$ 30. É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula. Existem quatro maneiras principais para você produzir pontos Livelo. A primeira é gastando no cartão de crédito em programas que pontuam já diretamente na Livelo. Você também pode fazer compras bonificadas em parceiros da Livelo, acumulando X pontos a cada real gasto. Você pode também assinar clubes de pontos Livelo, para você todo mês ganhar uma certa quantidade. E assinando um desses clubes, você consegue diretamente comprar pontos Livelo. Por que eu separei as cores? A parte de cima, o vermelho, eu coloquei como formas não onerosas, que o pessoal chama, né, de orgânicas, para você gerar pontos. E a parte de baixo, formas onerosas, você precisa pagar para fazer tanto a assinatura quanto comprar pontos. Mas eu discordo bastante desse tipo de interpretação, e é exatamente isso que eu vou mostrar na aula, o porquê que eu discordo e por que eu não vou considerar as duas partes de cima como formas de você produzir pontos Livelo. Então, primeiro a gente vai aprender por que gastos no cartão de crédito eu acho que não deve ser considerado como forma de produzir ou gerar pontos Livelo e entrar no cálculo. Então, vamos ver se você concorda também comigo. Eu vou apresentar dois personagens para você. Esse é o Davi e esse é o Diogo. Ambos estão construindo casas e precisam comprar sacos de cimento, 1.000 sacos de cimento. Eles viram uma promoção na Telha Leste, onde se você comprar acima de 40 unidades do cimento Votoran de 50 quilos, cada unidade sai por R$ 33,22. Aí o gerente ele oferece 3% de desconto se ao invés de você pagar no cartão, você pagar com Pix. E aí, o que você escolhe? Paga em dinheiro ou paga no cartão ou paga com Pix? Então, se a sua opção for pagar com cartão de crédito, você vai gastar para comprar 1.000 sacos de cimento R$ 33.220. Se você preferir pagar com Pix, R$ 1 mais barato o saco, você vai gastar R$ 32.220. Os dois eles possuem dinheiro investido para fazer o pagamento à vista no Pix, se necessário, mas também os dois possuem um cartão de crédito do Banco do Brasil, um cartão Black que pontua 2 pontos Livelo a cada dólar gasto. Se você fosse o Davi ou o Diogo, qual das opções você escolheria? Pagar à vista no Pix ou pagar com cartão de crédito? Bom, o Davi fez as contas e ele decidiu que ele vai pagar pelo cartão de crédito. Então ele vai pagar R$ 33.220 e assim ele não precisa desaplicar o dinheiro que está no banco, que está rendendo 1% ao mês de juros, então ele vai deixar lá.
Quantos pontos livelo ele vai receber? Então a gente pega, primeiro vamos ver o dólar do Banco do Brasil está 5,60, vamos supor esse como exemplo, considerando o spread que o banco cobra. Então 33.220 dividido por 5,60 dá 5.932 dólares. Como ele pontua 2 por dólar, multiplica por 2, ele vai acumular 11.864 pontos livelo comprando esses 1.000 sacos de cimento. E o Diogo? O Diogo também fez as contas, mas ele achou mais vantajoso pagar à vista no Pix. Então ele já ligou no banco, solicitou para o gerente o resgate de R$ 32.220 da aplicação financeira, mas ele sabe que não vai ganhar nenhum ponto livelo nessa transação. Será que ele fez uma boa escolha? Vamos comparar as decisões de cada um, então? Então, o Davi pagou no cartão de crédito R$ 33.220, enquanto o Diogo pagou via Pix R$ 32.220. A diferença foi de R$ 1.000, correto? Correto. Só que o Davi tem uma receita financeira de R$ 332,20, que é 1% de juros que ele vai ganhar até pagar o cartão de crédito. Enquanto o Diogo tem que fazer esse desembolso agora. Então, a diferença não é de R$ 1.000, a diferença vai ser de R$ 667,80, porque o Davi ainda recupera 332, certo? Bom, só que o Davi ele vai ganhar 11.864 pontos livelo por essa compra no cartão e o Diogo não ganha nada. Então, resumo, é como se o Davi tivesse comprado 11.864 pontos livelo pagando R$ 667,80, correto? Então, qual o valor do milheiro? Divide 667,80 que ele pagou por 11.864 pontos livelo, 11,864, o milheiro sai a R$ 56,29. Será que é um bom preço para o milheiro livelo? Bom, então o preço de mercado do milheiro livelo que a gente considera é R$ 30. Aqui a gente não está falando de venda, é de geração. Então, o melhor é a gente produzir o milheiro livelo abaixo de R$ 30. E toda essa estratégia de comprar no cartão de crédito os 1.000 sacos de cimento deu ao Davi a possibilidade de adquirir aqueles 11.864 pontos livelo ao custo de R$ 56,29 o milheiro livelo, quase o dobro do preço de mercado. Quer dizer, ele fez um péssimo negócio, né? Como é que ele comprou tudo isso a 56, muito acima do preço de mercado? Eu dei o exemplo agora dos sacos de cimento, mas vários outros produtos, por exemplo, se você quiser abastecer o carro, tem muitos postos de gasolina que oferecem desconto se você pagar no Pix. Também lojas como a Netshoes, também você pagando com Pix tem descontos até 10%. Então realmente vale muito a pena. Aqui no Brasil, as taxas dos cartões de crédito, as taxas são muito altas, umas altíssimas. Então isso impacta bastante a margem de lucro dos lojistas. Então é muito interessante se você souber negociar, se o lojista for um cara inteligente, se você negociar o pagamento via Pix, ele consegue te dar um desconto interessante. E veja que no caso do cimento eu peguei 3% apenas de desconto e já veja a diferença que deu um milheiro muito alto, né? Imagina se ele oferecer a 4, 5%, é como se você estivesse comprando o milheiro livelo acima de R$ 100, um prejuízo enorme. E isso, quando você paga com cartão de crédito e muito expert te ensina, que é melhor porque você gera milheiro a custo zero, milheiro orgânico, pontos orgânicos, é muito bom isso te dá a falsa impressão que você está fazendo um baita negócio, quando na verdade você está tomando um baita prejuízo. Então você precisa exatamente saber avaliar tudo isso, porque pagar com um cartão de crédito na atual conjuntura, atual não, já essa taxa de juros, os custos são muito altos para pagar via cartão de crédito. E desde que o Banco Central implantou o Pix, é uma forma muito mais segura e barata de você negociar e fazer o pagamento junto aos lojistas. Então, essa primeira fórmula que a gente viu de gerar pontos, de fabricar pontos que seriam gastos no cartão de crédito, eu não vou considerar como forma para você ainda mais utilizar esse ponto orgânico a custo zero para atribuir no seu milheiro ali, para pesar no cálculo. Isso não faz sentido algum,
porque eu quis mostrar com esse exemplo que quando você muitas vezes faz uma compra no cartão de crédito achando que fez o melhor negócio, se você tivesse um desconto de 3% no Pix, já viu o custo do milheiro que você compraria. Muito ruim. Então, o mais grave é você utilizar essa decisão errada que muitas vezes você toma, pagando no cartão de crédito, estimulado por muitos experts, dizendo que é a melhor forma, para gerar um milheiro muito caro. Só que ao invés disso, ele fala que o milheiro é a custo zero, porque você gerou organicamente, isso ainda mais abaixa o custo de geração dos pontos livelo, e aí te faz a conclusão totalmente equivocada, porque você vai achar que está fazendo um excelente negócio, o seu custo do milheiro livelo vai baixar mais ainda por conta dos gastos do cartão, e aí é uma bola de neve, né? Quanto mais você gastar no cartão, mais vai baixar o custo do milheiro, não faz sentido algum. Então, esse item aqui de gastos no cartão de crédito, eu não vou considerar como forma de produzir e gerar pontos livelo. Você pode considerar como um cashback, abate do valor que pagou, mas para efeito de cálculo do milheiro, a gente vai desconsiderar, ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, assista de novo o exemplo desde o começo e se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder todos eles. Agora vamos analisar mais uma forma não onerosa de você conseguir juntar pontos livelo. São exatamente as compras bonificadas em parceiros. Eu sei que muita gente fala, né? Aqui são pontos orgânicos a custo zero, porque você já iria comprar aquele produto. Então vamos examinar exatamente se faz sentido toda essa matemática e esse jeito de pensar de vários experts. Então agora eu vou te apresentar mais dois personagens, o Vinícius e o Alberto. Então, o Vinícius e o Alberto eles estão querendo comprar um iPhone 17 Pro Max de 512 GB. Eles viram que tem uma loja que está vendendo esse celular por R$ 13.600, dá para parcelar em 12 vezes sem juros e ainda acumula 10 pontos a cada real gasto. Então você vai juntar 136 mil pontos livelo se você comprar esse celular. O Vinícius ouviu vários experts falando que essa promoção é imbatível, então ele já foi lá e fez a compra nessa loja. Enquanto isso, o Alberto resolveu esperar, fazer mais algumas contas, e ele falou: não, por enquanto não vou comprar ainda. E o Alberto? O Alberto pretende viajar para Orlando no próximo mês e resolve esperar para comprar lá. Lá ele está saindo $1.399, mais a taxa do estado da Flórida, dá $1.493,93. Se a gente pegar o dólar a 5,30 mais o spread de 5% do cartão de crédito, esse cartão não cobra IOF, ele vai dar um total de R$ 8.329. Então ele resolve esperar e comprar lá nos Estados Unidos. Será que foi uma boa decisão? E o Vinícius? Ele está feliz da vida. Ele comprou o iPhone por R$ 13.600, parcelado em 12 vezes, e vai ganhar 136 mil pontos livelo daqui a 30 dias. Aí ele ouviu um expert falando: olha, se você ligar no banco e pedir para antecipar as outras 11 parcelas, ele vai te conceder um desconto de 5%. Um ótimo negócio para o banco, mas tudo bem. Aí ele foi lá, ligou para o banco antecipou tudo, ficou R$ 12.920, e aí ele ficou mais feliz ainda, vai pagar mais barato ainda à vista. Então ele está radiante, porque ele tem certeza que fez um excelente negócio. Bom, resumo da história. Vinícius pagou R$ 12.920 à vista no cartão. Ele vai juntar 136 mil pontos livelo, mais ou menos R$ 4.080, se considerarmos R$ 30 o valor do milheiro. E o Alberto? O Alberto pagou lá nos Estados Unidos, vai pagar no próximo mês R$ 8.329. Não vai acumular nenhum ponto, só os gastos nesse cartão de crédito, não teve compra bonificada. E aí, qual dos dois você acha que fez a melhor escolha? O Vinícius tem certeza que foi ele, e o Alberto acha que ele tomou a melhor decisão. E você, quem fez o melhor negócio? Vamos ver então como ficou a conta livelo do Vinícius. Então ele já tinha 64 mil pontos livelo, que ele tinha acumulado 10 mil com a assinatura do clube, 50 mil comprando pontos diretamente e também 4 mil com gastos no cartão de crédito. Então aqui está o custo médio de cada uma das formas. Ele tinha 64 mil pontos ao custo médio de R$ 32 o milheiro.
Bom, agora ele acumulou 136 mil pontos Livelo com a compra do iPhone, certo? Então, como é que vai ficar o extrato dele? Vai entrar 136 mil a custo zero, então agora ele vai ficar com 200 mil de saldo, mas veja só o preço do milheiro, vai cair para R$ 10,24, muito baixo. E aí, o que acontece? Tem uma promoção bonificada de 100% para Smiles. Então ele resolve mandar os 200 mil pontos Livelo para lá, o saldo vira 400 mil milhas Smiles e o custo, obviamente, se a quantidade dobrou, o custo fica pela metade. O custo do milheiro Smiles agora é R$ 5,12. Inacreditável como é baixo. E o Alberto? O Alberto tinha só 60 mil pontos Livelo, 10 mil com a assinatura do clube, 50 mil fazendo compras. O custo do milheiro dele, Livelo, é R$ 30,75. E com essa compra do celular? Não muda em nada, porque ele utilizou um outro cartão que não pontua na Livelo, é um cartão que não cobra IOF e também não foi uma compra bonificada, então ele não vai ganhar nenhum ponto Livelo com a compra do celular. E ele resolveu também mandar com 100% de bônus para Smiles, na mesma promoção que o Vinícius mandou. Então agora ele vai ter um saldo de 120 mil milhas Smiles, só que o custo médio também cai pela metade, R$ 15,38. Vamos comparar os dois agora? Então o Vinícius tem agora 400 mil milhas Smiles, custo médio de R$ 5,12. O Alberto tem 120 mil milhas Smiles, com custo médio de R$ 15,38. Agora eles resolvem que querem viajar até Florianópolis, consultam lá no programa Smiles, a passagem custa 7.500 milhas mais as taxas de embarque, ou R$ 171,54. Então, quem será que vai fazer a maior economia para fazer essa emissão com milhas? O Vinícius ou o Alberto? Vamos calcular então o custo de emissão de cada um deles. Então, o Vinícius tinha um custo médio de R$ 5,12, então multiplicado por 7,5 milheiros, mais a taxa que custa R$ 33,64. Então, o custo para ele dessa passagem em São Paulo-Florianópolis, R$ 72,04. O pagante custa R$ 171,54. Ele teve 58% de economia. Enquanto o Alberto, o custo médio dele do milheiro é 15,38 vezes 7,5 milheiros mais a taxa de embarque, deu R$ 148,99, uma economia de 13%. Então significa que o Vinícius teve uma economia muito maior porque ele teve sempre as melhores estratégias de acúmulo de milhas e de gastos. Você concorda? Bom, com o exemplo dessa compra do celular, acho que ficou claro que a gente acumular os pontos Livelo dessas compras bonificadas em parceiro, dizendo que é custo zero porque já iria comprar, ele não serve. Ele vai reduzir muito o custo do seu milheiro Livelo. E o que aconteceu aqui? O Alberto ele comprou o celular nos Estados Unidos pagando um valor mais ou menos R$ 500 mais barato do que no Brasil, considerando os 4.080 de cashback que o Vinícius teve. Isso só já mostra que a decisão de comprar no Brasil não foi a melhor. Mas a partir do momento que você considera que esses 136 mil pontos Livelo entraram a custo zero, você admite que você foi burro, que você pagou R$ 4.080 mais caro, mais os R$ 500 em relação ao preço dos Estados Unidos. Então você pagou R$ 4.580 mais caro, você teve uma perda lá atrás, mas em compensação essa perda ela reflete a um custo zero de 136 mil pontos Livelo, que aí vai te dar a falsa impressão, olha, o meu custo do Livelo foi R$ 10, do Smiles é R$ 5 e eu viajo muito barato graças a essa estratégia. Da forma como muita gente ensina, significa que o prejuízo você contabiliza lá atrás, que você pagou muito mais caro. Em compensação, você joga o custo zero no milheiro Livelo, dá uma conclusão totalmente equivocada. Eu acho um absurdo esse tipo de cálculo, já critiquei já várias vezes no meu Instagram. Tem muitos haters aí que não concordam, né, por conta que eles ensinam dessa forma. Então, assim, eu lamento informar que não é a forma. A gente vai ver na próxima aula
as duas formas que aí sim eu considero que são inteligentes, ou inteligentes não, mas são corretas para você apurar o custo de geração dos pontos Livelo, que o objetivo é a gente conseguir gerar abaixo de R$ 30 com estratégias, e não com essa forma, quanto mais compras bonificadas você fizer, mais pontos orgânicos a custo zero vão entrar e mais vai baixar o custo do milheiro. Não faz sentido nenhum. Isso só te incentiva a comprar cada vez mais em compras bonificadas, e aí você vai juntando mais pontos orgânicos a custo zero e cada vez mais você vai viajar pagando menos. Essa é uma forma que muita gente ensina que eu não concordo e veja o reflexo disso, né? Você tem a falsa impressão que você está pagando muito barato nas passagens, mas pelo contrário, você teve um grande prejuízo lá atrás que vai te atrapalhar nisso tudo. Então, você quer acumular pontos? Não estou falando que não é para fazer compras bonificadas. Você faça, mas você já abate do valor que você pagou essa pontuação livelo que você recebeu, considere R$ 30 então o milheiro, abata, então ao invés de você ter pago 10 mil, você pagou 7 mil, ótimo, então pagou 7 mil, durma tranquilo que você fez uma ótima compra e não considere esses pontos a custo zero, porque isso sim vai atrapalhar o custo do seu milheiro, vai te dar a falsa impressão que você está viajando muito barato e não é nada disso que acontece. Na próxima aula, então, a gente vai ver essas duas outras formas, assinatura de clubes de pontos e compra direta de pontos, para a gente chegar exatamente ao valor do milheiro correto, ok? Te vejo na próxima aula.